Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente com o Espírito Santo perto podemos prosperar e agradar ao Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós não temos o hábito de orar, dificilmente a gente vai ter bons sentimentos. Eu não tinha ideia disso. A maior parte da minha vida eu cresci acreditando que Deus ele simplesmente não existia. Então dentro de mim existia um turbilhão de emoções e sempre negativas. Uma dependência emocional gigantesca. Sabe por quê? Porque nós nascemos para ser amados. Nós nascemos para o amor. E quem é o amor? Deus é amor. Porém, a partir do momento que eu não conheço a Deus, eu ainda continuo dentro de mim tendo esse sentimento de querer ser amado. E aí começa uma eterna busca entre tantas pessoas encontrar alguém que o abraço possa aquecer, alguém que os beijos possam completar, alguém que eu possa olhar e admirar, alguém que eu possa me unir e a minha vida depois desse instante é o felizes para sempre. Só que não, né? A gente sabe que na nossa cabeça os planos eles sempre parecem melhores. Depois que acaba um casamento, pergunta para a pessoa como foi a aventura de amar. Porém, o amor que Deus ele proporciona, ele começa e não tem mais fim. A presença do Espírito Santo perto de nós, ela produz o sentimento de amor que está além de tudo dessa vida. É um amor que dura por toda a eternidade. É um amor mais forte que a morte. É um amor que nós não deveríamos tentar associar a nada humano. Tudo de bom que nós fazemos é graças a Deus. Tudo de bom que nós recebemos é graças a Deus. E tudo de bom que nós podemos fazer também. Então, se você quer que a sua vida ela comece a melhorar, que o seu trabalho ele comece a ser reconhecido, que as coisas que você faz, elas comecem a dar certo, que a sua vida comece a prosperar. Se Deus não estiver junto com você, por mais que você trabalhe, por mais que você seja o melhor naquilo que você faz, parece que nunca dá certo. E às vezes nós olhamos pessoas menos capazes, sabe, com menos brilho, com menos temor, com menos amor, com menos Deus. E às vezes a gente olha e fala, poxa, mas por que o dela deu certo e o meu não? O ponto é que o que está em jogo não é o que acontece nessa vida, mas é o que acontece depois. Nós estamos buscando a salvação, nós estamos buscando fazer o certo do jeito certo. E quando você simplesmente congela um momento e diz, olha, essa pessoa deu certo, eu estou olhando apenas um momento. Nós só vamos entender a vida de uma pessoa pelo todo. Quantas pessoas que você não conheceu, que antigamente estavam muito bem de vida e hoje vivem com extrema dificuldade. Talvez, naquele tempo atrás, se você estivesse olhando a vida dela, talvez achasse que o pecado não tem problema, que o vício não tem problema, que o jogo não tem problema, que esbanjar não tem problema, né? Que ostentar não tem problema, que seguir a Deus e viver sem Deus não tem problema. Mas lá na frente a gente percebe que o mal ele é muito astuto. Porque a coisa mais fácil da gente fazer para destruir a vida de uma pessoa é dar poder sem sabedoria. Porque ela vai começar a utilizar tudo aquilo a tal ponto que no final ela vai ter menos que ela tinha lá no começo. E quantas famílias não contraem dívidas? Quantas vezes não compramos coisas que não são necessárias e o nosso nome fica sujo? E olha que por muito e muito e muito tempo. É a mesma vergonha de você ir numa loja, dar o teu CPF e a pessoa fala, olha, eu não posso vender para você. Você não paga. Você não assume os seus compromissos. Olha como a nossa palavra, ela tem valor. Olha como nós devemos prestar muita atenção nas consequências das nossas atitudes. Só que você acha que uma pessoa ela se torna caloteira porque ela quer?
Mas você vai me falar que a oração ela ajuda eu ser uma pessoa que tem compromisso? É claro. Por quê? Porque a palavra de Deus ela ensina a gente a usar as coisas com sabedoria. Quantas vezes nós não compramos coisas por descompensação emocional? Eu tô ansioso, eu não tô me sentindo bem, eu tô isso, eu tô aquilo, vai lá e começa a gastar. Diga-se uma mulher que abre o seu guarda-roupa, existem roupas que ela nunca nem usou. Enquanto alguns vivem numa dificuldade tremenda, que não tem nem direito o que escolher, outros têm demais. Porém, aquele demais que sobra no guarda-roupa é o saldo vermelho da conta do banco. E ela não comprou porque ela precisava, ela comprou porque ela era escrava, escrava do pecado, escrava dos sentimentos, escrava. E não pense que um viciado, ele é viciado porque ele quer ser viciado, é porque ele é escravo. Só que quando nós simplesmente desprezamos o Espírito, fica difícil a gente entender o que é escravidão. Enquanto Cristo fala, olha, eu morri para que vocês pudessem ser livres. E eu vou, mas eu vou mandar um Espírito para você, o Consolador. E esse Espírito vai dar poder para vocês. Esse Espírito vai mudar o sentimento de vocês. Esse Espírito vai dar confiança para vocês. Esse é o meu Espírito. E esse é o Espírito de quem acredita em mim. Mas quando nós vivemos longe desse Espírito, talvez a gente até tenha vontade de fazer o que é certo, mas simplesmente não consegue. Por quê? Porque o pecado, ele domina a nossa vida. Você acha que isso é uma coisa que eu estou inventando, que eu estou distorcendo, ou que eu estou analisando, ou isso é bíblico? Se a gente for lá em Romanos 7, versículo 14 a 17, a palavra do Senhor diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que em mim habita. A primeira coisa que a gente tem que entender que existe uma lei espiritual. Vou dar um exemplo de uma lei, a lei da gravidade. Ela diz que tudo que sobe tem que cair. E não tem jeito da gente quebrar essa lei. Essa lei, ela é eterna. E nós temos uma lei espiritual. E o que essa lei espiritual faz? Ela simplesmente demonstra aonde estão as coisas que são de Deus e o que não são de Deus. Tá, então vamos entender uma coisa. Eu fui vendido como escravo ao pecado. E enquanto eu não estou na presença de Jesus, eu continuo sendo escravo. E é por isso que ele disse, eu morri para que vocês pudessem ser livres. É por isso que a palavra fala, aonde está o Espírito Santo? Ali, só naquele lugar existe liberdade. E às vezes a gente tem dificuldade de entender o que é liberdade. Liberdade é você poder escolher. Escravidão é você fazer o que os outros escolheram. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Você sabe o que é isso? É aquele regime que você quer começar na segunda e se sabota. Isso é aquele livro que você quer começar. Isso é aquelas promessas que você faz para Deus, que vai fazer e não cumpre. É tudo aquilo que você começou na sua vida e não terminou. E aí você olha e fala, poxa, mas eu não tenho nada na minha vida que eu comecei e terminei, tudo eu paro na metade. É justamente isso. Você não pode. O mal, ele tem que dar uma sensação de que você tem o controle da tua vida, mas você não tem. Então ele deixa você começar todas as coisas, porque ele sabe que você não vai terminar. Ele sabe que você vai lá pagar a academia, mas que você não vai fazer, que você vai se matricular no curso, mas vai parar na metade, que você vai se inscrever em alguma coisa, mas não vai fazer, que você vai começar, mas não vai estudar, que você vai se comprometer com alguém, mas é só da boca pra fora, que você vai jurar por Deus que não vai mentir mais e não vai mais fazer, que não vai mais comer, que mais isso, e um monte de promessa. E aí no fim você não sabe por que você age assim. Por que você faz isso? Por que você é mentiroso? Por que você engana as pessoas? Por que você mente pra si mesmo? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Pois eu não faço o que desejo, mas o que odeio. E eu sei, porque a gente se sente a pior pessoa do mundo depois. A gente sabe disso. E quando eu chamo você dessas coisas, eu não estou fazendo isso para te julgar, mas para mostrar que você poderia ser melhor.
Ah, mas eu não consigo, todas as vezes eu tento, já fui internado um monte de vezes, já prometi, já tentei parar, já tentei. Opa, ótimo. Tentar sozinho, a gente não fracassa mesmo, nós continuamos sendo escravos. Essa escravidão, ela só quebra com a presença do Senhor, com o Espírito Santo. É uma lei, é igual a gravidade, ela não pode ser quebrada. Então, por mais que você tente, por mais forte que você tente pular, você vai voltar para baixo. E não adianta. Não adianta. Você só vai poder voar nas asas do Senhor. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Então, a partir do momento que eu tenho a vontade de fazer melhor, mas não consigo e me frustro com isso, eu consigo reconhecer que a lei espiritual, ela é boa. Ela não é algo ruim. Ela não é algo que veio para me punir, mas é algo que veio para me libertar. Então, eu consigo reconhecer isso, mas o que eu posso fazer? Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que em mim habita. Olha que interessante. Tudo que nós fazemos e fracassamos é culpa do pecado. O pecado que em mim habita. Olha que palavra, habitar. Quem que nós somos? O templo do Espírito Santo. Quem deveria habitar em nós? Deus ou o pecado? Deus, ele só entra em casa que é convidado. Então, toda casa que você não convidou Jesus para morar, mora o pecado, mora o diabo, mora sei lá quem for, mora uma legião. Por isso que a nossa vida, ela não dá certo. Por isso que a nossa vida, ela simplesmente parece que está empacada e está parada. E às vezes a gente começa naquele equívoco lá do comecinho, onde achar que a nossa jornada é encontrar alguém, porque nós temos um sentimento de desejar ser amado. E quando nós não encontramos um culpado, nós queremos culpar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família, o meu irmão e não sei o quê. E aí a gente começa a ceifar as coisas que já teve, vai casamento, e vai isso, e vai aquilo, e ponto. Tudo que vem nessa vida de ruim, não é graças a Deus, é graças ao pecado. É graças a eu achar que eu vou poder colocar no lugar de Deus uma outra pessoa. Você acha que Deus disse, olha, ame a Deus sobre todas as coisas? Por quê? Porque quando a gente coloca as coisas no lugar certo, as coisas dão certo. E às vezes a gente quer falar de prosperidade. O que é prosperidade? Se você conseguir simplesmente viver a tua vida, você já é próspero. Se você conseguir falar a verdade, você já é próspero. Se você conseguir criar uma meta e cumprir essa meta, você já é próspero. O resto é consequência. Às vezes a gente acha que vai ficar rico do dia para noite, não é trabalhando, não é acordando, não é engolindo sapo, não é fazendo as coisas. Não é assim. Essa fábula perfeita, essa 1 hora de duração como se fosse um filme, ela não existe. Alguns poucos podem conseguir desse jeito? Podem, mas será que lá na frente, quando a gente olhar para trás, eles vão ter alguma coisa ainda? Para de olhar um momento e começa a olhar o todo. A nossa vida, ela não pode ser olhada dessa forma, momentaneamente. Nós estamos aqui nos capacitando para viver a eternidade, nós não estamos aqui nos capacitando para viver o momento. E olha que quantas vezes nós não achamos, a vida é feita de momentos bons e ruins. Não, a vida ela não é feita de momentos. A vida ela é feita de liberdade e de escravidão. Só isso. Se você for livre, você vai viver o melhor que essa vida tem. Se você continuar sendo escravo do pecado, você vai viver de momentos. Porque o mal, ele precisa continuar você escravo, e ele precisa continuar que você ainda continue acreditando que é uma questão de tentar. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. O seu fracasso é fruto do seu próprio esforço. Você simplesmente está tentando como se Deus não fosse necessário, como se não existisse uma lei espiritual, como se não existisse pecado, como se não existisse nada. E se eu minto e ninguém fica sabendo, tá tudo bem. Ninguém tá aqui querendo comparar a vida de um com do outro, mais pecador, menos pecador. A vida ela é tão nossa, é tão nós com Deus, sabe, que quando nós entendemos e firmamos essa relação, nós temos liberdade para amar o próximo, porque enquanto a gente não tem isso, eu me torno um miserável. Eu não consigo ajudar ninguém, eu não consigo me importar com ninguém, não consigo olhar a vida com ninguém, vivo de interesse, sabe, porque eu sou um miserável, eu não mereço nada.
É como um mendigo que anda pra rua pegando aquilo que te dão, porque não vai ter nada. E é isso que você quer? Viver de migalhas? Viver dependendo da bondade de outras pessoas? Ou você quer ser livre? Você quer ser aquele que conquista, aquele que prospera, aquele que agrada ao Senhor, aquele que vai ter bons sentimentos? Qual que você quer ser? Está a um passo do seu sim ou do seu não, das suas escolhas, das suas atitudes, de você começar a ler a palavra de Deus, de você começar a renunciar ao pecado. Porque enquanto a gente não renuncia o pecado, as coisas não mudam. Você acha de novo que isso é uma viagem? Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A palavra de Deus ela é muito clara. Não tem como a gente ser luz e trevas. Não tem como a gente continuar fazendo as mesmas coisas e desejando o céu. Não tem como a gente continuar brincando de ser cristão, sabe? De ser igreja. Não tem como. Não vai ser uma estátua que vai te salvar, não vai ser uma intenção que vai te salvar, não vai ser uma oração que vai te salvar, não vai ser a igreja que vai te salvar, não vai ser nada. Vai ser Jesus Cristo, vai ser o Espírito Santo. Então, às vezes, a gente esquece o equívoco das coisas. Eu via Jesus orando pelas pessoas para fazer duas coisas, muitas vezes, para expulsar demônios. Você está endemoniado? Você está precisando de uma oração para expulsar os demônios de você? Você se reconheceu pecador ou você acha ainda que você é uma vítima das circunstâncias? Porque aqui está falando, ó, quem esconde os seus pecados, quem pensa ser melhor do que é. Você consegue olhar e falar, bom, eu sou a pior pessoa do mundo? Eu consigo. No começo eu não conseguia, porque eu achava, quando eu ouvia esse tipo de coisa, eu falava, não, que isso? Tem gente muito pior que eu. Ó o Zé Droguinha do fulano, ó o cachaceiro lá, ó, outra é prostituta. Não, ixi, aquele ali, ó, olha a vida de pecado que o outro tem. Eu sou o pior, porque é o meu pecado que eu preciso confessar, não um dos outros. Cada um há de se haver com os seus pecados. A salvação ela é individual. A oração ela é no coletivo, mas a ação ela é individual. Quando nós nos reunimos enquanto igreja, é porque todos aqueles acreditam na mesma coisa. É a força daquela oração que todos acreditam para adorar o Senhor, para mostrar que Jesus ele tem um povo, para mostrar que nós somos irmãos. Exatamente isso. Não uma igreja para julgar, nem para condenar. Mas o pecado, ele vai continuar sendo pecado. E não é porque eu digo que está escrito na Bíblia que eu estou te julgando. Eu estou apenas mostrando, olha o que a lei espiritual diz. Se nós continuamos deixando que o pecado nos domine, nós não vamos ser livres. É só isso que nós estamos fazendo. Então, meu pecado também está na Bíblia, assim como o seu. Todos nós pecamos, cada um à sua maneira. Cada um tem mais inclinação por uma coisa, cada um se sente mais tentado por uma coisa. A palavra de Deus diz que o pecado, o diabo, ele usa dos nossos desejos. E é justamente aquilo que eu desejo, né, que me corrompe. Porque não tem jeito de eu corromper uma pessoa, de eu subornar alguém que tem muito dinheiro. Se ele já tem mais do que ele precisa, como ele pode ser subornado? Essa é a questão, a razão. Como você pode ser enganado? Se você procura alguém, mas você é bem financeiramente, você acha que o diabo ele vai tentar te dar dinheiro ou vai colocar uma pessoa na sua vida? Você acha que o diabo ele vai vir trazendo coisas que você gosta ou que você não gosta? Geralmente a gente dá de presente para as pessoas aquilo que ela gosta. A troco de quê? Para que você continue sendo escravo. Para que você continue tendo momentos, quando você recebe alguma coisa, você fica felizinho. Até ele ir lá tirar de novo, você... não deu certo de novo, né? Que pena. Mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Quem é a misericórdia? Jesus. Então, para que eu possa ter um encontro com Jesus, e talvez seja essa que é a dúvida que você tem, poxa, mas eu não quero mais ser pecador, entre aspas, porque nós sempre continuaremos, mas na presença do Senhor, Ele nos purifica disso. Quem confessa e os abandona. Eu preciso admitir que a minha vida ela não é esse mar de rosas. Eu preciso admitir que mentir tem problema. Eu preciso admitir que eu posso ser melhor. Eu preciso admitir que eu estou cansado de fracassar. Que eu sei que a lei de Deus ela é boa e eu tenho que me entregar a ela, que eu tenho que me submeter a ela sem pensar que eu estou perdendo alguma coisa. Quem esconde os seus pecados não prospera. Olha que a dificuldade que nós passamos é fruto de nós mesmos. E às vezes a gente acha que é uma questão de sorte. Não. Está nas nossas mãos.
E até quando você vai querer isso? Até quando? Isso é você que define. Deus ele já deu um caminho. Abandone os seus pecados e confesse, e eu terei misericórdia de você, e a sua vida ela vai mudar. E aí tudo vai ser diferente. Então, cabe a nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você possa abandonar os seus pecados e confessar. Faça uma oração sincera ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais mentira, eu não aguento mais pecado, eu não aguento mais omissão, eu não aguento mais egoísmo, eu não aguento mais orgulho, eu não aguento mais meu passado, eu não aguento mais pôr a culpa em alguém, eu não aguento mais essa escravidão. E eu quero que as coisas elas mudem. Mostra para Deus, se rasga diante dele, que esse é o começo de tudo. Que a misericórdia de Deus se estenda sobre a vida de todos nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.